tá na hora de falar das podreiras do filme, claro, podreiras baseado na minha opinião, você tem a sua, eu deixo os comentários aqui abertos para você comentar e complementar as coisas que você não gostou ou discordar de mim também. Então bora lá ver o que tem de ruim aí, ó, tem muita coisa em Thor, Amor e Trovão. E aí pessoal, tudo bem? Se você chegou aqui agora, eu já fiz um vídeo falando das coisas que eu gostei no filme, depois você dá uma olhada, depois que terminar isso aqui. E se você caiu aqui no canal de paraquedas, ó, inscreva-se, que eu sempre trago críticas do que é bom, o que é ruim e muitas outras notícias de Marvel e DC aqui. E cultura pop também, muita coisa. Não deixe de se inscrever, não tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo do canal, porque agora é hora de falar das coisas que eu não gostei em Thor. Tem algumas coisas meio assim que são desequilibradas no filme, né? Eu achei a comédia desequilibrada. Não no sentido de ser comédia, eu já sabia que era uma comédia, pra quem gosta de Ragnarok, eu gostei muito, você já vai no filme sabendo que é uma comédia, eu ri bastante no filme, essa é uma das coisas que eu gostei, mas tem algumas cenas que elas passam de engraçada pra bobas, né, pra idiotas, assim. Por exemplo, o Thor vai sair, ele tá naquele panteão lá de deuses, e para sair tem que pedir licença e tal. Aquilo ali é meio pastelão demais, é comédia física, né? Isso aí eu não vejo tanta graça, mas tem algumas outras comédias que eu achei mais interessantes, mais espertas. E falando nesse panteão aí, né? Chegou lá naquele lugar com 200 mil deuses lá, tal, não sei o que. O Thor chega disfarçado. Agora, por que o Thor tem que ir disfarçado lá com todo mundo? Se lá é o lugar dos deuses, tem deuses de todas as regiões, o deus nórdico não pode chegar lá, tem que ir escondido. Não entendi, não deu razão por que tá escondido lá, né? Era só pra roubar o raio, mas enfim, ele poderia ter entrado lá sem mascarar, sem ficar disfarçado, né? Isso era só pra ter aquela cena dele pelado, imagino. Mas além disso, né, ele chega lá e o principal deus lá, que é o chefão da bagaça toda, é Zeus. E o cara vai lá e mata Zeus lá no meio do povo, e os outros deuses não fazem nada e não acontece nada, e não tem consequência nenhuma, e ele não é expulso de lá, e os deuses não revoltam, eles não manifestam, e que Olimpo é esse? E continuando ainda de Zeus, né, eu falei aqui nas coisas boas, que eu gostei do Zeus, ri demais e tal, mas gente, o Zeus da Marvel não era pra ser um palhação, cara, ele é o maior deus ali de todos, desse panteão todo, ele era pra ser o cara que põe moral na bagaça inteira ali. Pegaram um ator que é o Gladiador pra poder fazer a palhaçada com ele. E, tipo assim, eu ri na hora, como eu falei aqui, eu gostei, rachei os bicos, mas eu não quero que aquilo eu não gostaria, eu não tenho que querer nada. Eu não gostaria que aquilo fosse o Zeus da Marvel, o Zeus da Marvel poderia ser muito mais fodástico e nem aquele deus lá do início do filme, aquele do Gore, que palhaçada é aquilo ali, sabe? Tipo assim, é aquele deus lá, esqueci o nome dele, que põe moral pro Gore virar o Gore. Aquele deus palhação lá, que a única coisa de Deus que ele tem, ele é um pouco maior, né, do que uma pessoa normal, é aquele deus lá que fala da Necrosword, né, enfim, aquilo pra mim não põe moral suficiente pro Gore virar o Gore. E mesmo da mesma forma, o Deus, né, o Zeus, na verdade, chega lá, naquele panteão todo lá, aquele Zeus pra mim não tem aquela moral toda de organizar aquele panteão, aquele coliseu inteiro de deuses lá. E falando em Gore, né, o Gore muito bom, a atuação dramática excelente, até os momentos de humor dele ali, mas tem algumas horas que ele fica tipo bicho-papão pras crianças, e eu vou chegar nas crianças daqui a pouquinho, mas ele faz aquela coisa de colocar medo nas pessoas e tal, só que ele, como carniceiro dos deuses, não tem carniça de Deus, não tem carnificina de Deus. Ele matou um deus no filme inteiro e mesmo assim, os outros que ele matou só mostra a imagem lá. Talvez tenham cortado as cenas, né, porque o filme foi encurtado, dá pra ver que o filme poderia ter mais cenas, mas eu gostaria que ele matasse alguém do Thor, pelo menos, né? Na hora que ele foi lá e matou a Valkyrie, eu falei assim, a Valkyrie morreu, finalmente, pra ter um peso, pra ter alguma coisa. Você lembra que o Thanos é um vilão muito bem construído? Porque uma das coisas que faz o Thanos ser o Thanos é que a primeira cena dele, ele dá de frente com o Hulk, ele consegue bater no Hulk e tal, e joga o Hulk no chão e você fala, pô, esse cara é forte. Mas um pouquinho ele mata o Loki. Aí você fala, pô, esse cara é ameaça mesmo, esse cara veio aqui, não tá de brincadeira. E o Gore parece que tá de brincadeira, parece que ele não veio pra matar mesmo, não. Embora ele tenha fama, o filme fala, né, a fama de carniceiro que está saindo, matando todos os deuses, tem 200 mil deuses lá no Olimpo, lá, que não foram mortos, e você não vê todos os outros deuses sendo mortos. Então, assim, embora a carga dramática dele, até um pouco de comédia dele sejam boas, a parte que é a ameaça, não me senti ameaçado, aquele deus Gore não vai matar ninguém, não vai ameaçar o Thor nem ninguém, sabe? Então, assim, a parte de ameaça dele, como outros vilões da Marvel, deixa a desejar, podia ter um pouco mais de ameaça, são poucos da Marvel que tem essa parte assim que agrega, né? Mas esse é mais um, não que seja descartável, mas é mais um que não tem ameaça. E falando em Valkyrie, né, tem aquela lacração básica, selo de qualidade Marvel, que toda vez
tem que ter a lacração da Valkyrie, mas ainda tem o Korg ainda. E ó, a Valkyrie eu já até imaginava, mas o Korg foi surpresa. Mas eu não vou ficar aqui falando de lacração não, porque se eu for ficar reclamando de lacração na Marvel, eu vou ficar aqui o vídeo inteiro só falando disso. Bora pra frente. Outra coisa que me tirou um pouco do filme é o fato do Thor ter que salvar as criancinhas. E aí entra naquele negócio, né? E aí quando entra aquele 200 mil crianças, eu falo, isso é filme da Xuxa. Se não é da Xuxa, é filme dos Trapalhões. É um dos dois. Porque infantiliza demais o filme. Quer dizer, você tem um vilão que tá pra matar os deuses, mas a ameaça é as criancinhas, ele matar as criancinhas. Ah, não. Aí quando o Thor vai conversar com as criancinhas e tal, tem algumas coisinhas engraçadas quando eles ganham os poderes lá, né? Um menino com um bichinho de pelúcia e tal, não sei o quê. Mas eu acho que infantilizou demais o filme. O filme me tira um pouco, me dá a sensação que eu tô assistindo um filme infantil, sendo que eu não queria assistir um filme infantil. Não fui lá assistir um filme infantil, fui assistir um filme bom, um filme engraçado e tal. Mas ali, ó, só de roubar as criancinhas lá, essa parte me desconectou. Outro personagem aí, ó, que não cola pra mim, que não deu, infelizmente, é a Jane Foster como Thor. Não como Jane Foster, a Jane Foster é muito boa, mas como Thor, parece que ela, você fala assim, olha a Jane Foster vestida de Thor, e ela não tem aquela vivacidade, assim, aquela moral, embora no finalzinho que ela fala assim, ó, acho que como meu martelo, daquela parte é legal, mas assim, no todo, as cenas dela de ação são muito parecidas com a do Thor, a diferença é que, do Thor de sempre, que a gente já viu, né, a diferença é que o martelo dela espalha. Aí você fala assim, porra, que doideira, no martelo dela espalha, é novidade. Aí é isso aí mesmo, é só espalha e aí acabou, não tem muito mais que isso não. E principalmente o negócio do bordão dela, a questão não é o bordão em si, porque o Thor poderia ter o bordão, é que ela, aquela personagem, ela simplesmente ficou tiradinha, ficou toda soltinha, cheia de piadinhas e tal, e querendo participar, querendo fazer parte da equipe ali, mas aquela personagem não é assim, a Jane Foster que a gente viu não é daquele jeito, quer dizer, ela tá morrendo e tal, e aí virou Thor e ficou toda soltinha, não colou, acho que pra ela, com ela não colava aquele negócio de achar um bordão. Se fosse o Korg querendo achar o bordão, vai. O Thor também achar o bordão, beleza. Mas aquilo ali não tem nada a ver com a personagem. Só que a história dela é muito interessante, né? O sacrifício que ela faz tal, né? Que ela tá adoecendo cada vez mais. Aquilo é muito bom, a gente já sabia por causa dos quadrinhos, né? Porque a fonte de inspiração, mesmo que distante, é os quadrinhos. Então, se você somar a Jane Foster com o Gorr, você vai ver que você tem duas histórias muito ricas e muito poderosas que poderiam muito bem ser adaptadas separadamente. Então, essa junção de histórias aí do Thor, a jornada do Thor, que não é tão grande assim, mas é a jornada do Thor, busca do amor, né? Mais a Jane Foster e ainda o Gorr, você tem 3 histórias aí que no filme pra mim ficou muito enjambrado ali, muito rápido, e um filme de 2 horas, ou seja, se é pra contar 3 histórias ali, que tivesse 2 horas e 15, 2 horas e 20 pelo menos, então ficou faltando Jane Foster, na hora que ela se sacrifica, ficou faltando você mostrar o drama dela ali, o dilema dela ali, tem cena que foi cortada, que eu mostrei aqui no canal, dela se tornando Thor também, e o filme não aparece, só aparece ela mexendo no martelo, depois ela já é a Thor, então assim, tem muita coisa cortada, que poderia desenvolver melhor ela, e o Gorr também, tem uma hora que ele fica um tempão sem aparecer. Então, assim, os dois filmes poderiam ser um filme só do Thor contra o Gorr ou só do Thor com o drama da Jane Foster, né? Ficou tudo muito misturado. E pra terminar, cereja no bolo, o Thor papai no final. Aí é muita coragem do diretor, né? Ele fazer isso, essa ligação do Thor para um terceiro filme. É como se um primeiro e o segundo não existisse, né? Então o Taika Waititi está montando uma trilogia Thor colorido, né? Que é Ragnarok, esse aqui e o próximo. Só que aí você vai no cinema ver o Thor fodástico, né? Esse aí eu já desisti de ver, né? Você vai ver o Thor super poderosão lá, não sei o quê, pra no final ele virar papai de família e fazer panqueca pra filhinha, né? E aí depois, ó, eu falo aqui sempre no canal, depois que o Exterminador do Futuro, o Terminator, o B10 lá, virou, conserta a cortina e põe papel de parede, né? E dona de casa, depois disso qualquer herói masculino, você não precisa esperar que ele seja fodástico B10, não. As mulheres são B10, mas os caras sempre são bobos, tal, não sei o quê, e essa é mais uma das vezes. E assim, eu não gostei daquele Thor, como eu falei, é legal ver a cena dele com o pai lá, divertido e tal, tipo filmes tipo O Paizão, é divertido de ver. Eu só não queria que isso fosse a Marvel, é essa a questão. Eu só não queria que o Thor passasse por isso, né? Se tivesse outro personagem no outro filme, seria divertidíssimo. Mas o Thor, não sei se é isso daí que é a vibe dele, e talvez no próximo filme seja o drama dele com a filha, né? Ele desenvolvendo a filha dele, né? Vamos ver como é que termina a trilogia Thor aí. E essas foram as coisas que eu não gostei do filme, mas tem outras coisas que eu gostei, então vai dar uma olhada no vídeo lá. Comenta aqui se você discorda, não tem problema nenhum, sempre com respeito. E se você quer complementar com outras coisas que você não gostou do filme. Um grande abraço e até mais.